Quantos podem dizer amém? Abra por favor, 1 Coríntios capítulo 12. Queremos aqui louvar a Deus pela vida dos nossos coordenadores. Próxima terça-feira vamos arrumar assentos, pastor José Wandes, para todos os nossos coordenadores aqui juntamente com a diretoria. E todos os nossos dirigentes sendo acompanhados aí pelos irmãos de cada congregação. Deus continue abençoando cada um de vocês. Estamos ainda em construção, pinturas. 1, 2 e 3 de março a nossa galeria já vai estar liberada. Estamos quase finalizando. Começamos já a construção do salão social, bem maior do que o da matriz, com cantina, com cozinha, com dispensa, desossa. E temos ali, no lado do prédio aqui, no último andar, um salão também grande, que dá para fazer reuniões, oferecer coquetéis, jantares, almoços, para líderes, para pastores. E é uma obra grande, magnífica. Louvamos a Deus pela vida de todos quanto ao longo dos anos tem contribuído e vai continuar contribuindo. E só Deus mesmo para recompensar cada um de vocês. Acharam? Digo amém. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Toma o seu assento. Vamos começar uma série de estudos sobre os dons, inclusive dons que muitos de nós que aqui estamos podemos tê-los e nem sabemos. E muitas vezes você fica: Senhor, me dá um dom, e eu quero um dom. Que tipo de dom você quer? Nós, quando falamos de dons, lembramos só dos dons de operação. De 1 Coríntios 12 aqui, são 9. Mas os dons bíblicos, eles constam também de Romanos 12. É o que nós chamamos de dons, sim, concedidos pelo Pai, oferecido pelo Pai, dado pelo Pai. Dons ministeriais dados pelo Filho, lá de Efésios 4:11. E os dons ministeriais concedidos pelo Espírito Santo, dado pelo Espírito Santo a cada um de nós, que é uma inspiração, que é um revestimento de poder depois do batismo no Espírito Santo. Esse revestimento, você agora recebe um poder, uma graça, uma coragem, uma ousadia, uma intrepidez maior. E agora busca os dons espirituais, e Deus dá, e Deus reparte. Os dons ministeriais são bem selecionados aos obreiros, aqueles que estão em posição de liderança com cargos, exercem um ministério específico, que nós vamos ver isso individualmente. Mas o que é dom? Dom é uma dádiva, dom é um presente, simples assim. E Deus nos dá esse presente. Dom é uma qualidade moral inata. Sim, é uma aptidão, é um dote. Dom é um título honorífico.
Isso é um dom. Dom. Agora, você quer falar dos dons ministeriais? Agora sim, também é um presente. Donum, presente, dádiva, mais ministerium, cargo, serviço, que é uma capacitação extraordinária que o Senhor Jesus Cristo, mediante, claro, o Espírito Santo, coloca à disposição da igreja, sim, especificamente da classe obreira, esse dom ministerial. Mas ministério é serviço. Todos nós temos sim um serviço a fazer, um ministério a executar. Claro que esse dom aqui que eu estou falando de Efésios 4 é um dom distribuído à classe obreira, que nós vamos ver um por um: apóstolo, pastor, evangelista, mestre, doutor, bem específico. Mas ministério todos nós temos. Ministério é serviço. Veja, tudo isso visando o pleno desempenho do ministério. Tudo para o bom desempenho do ministério. E nas Escrituras Sagradas, no Novo Testamento, encontramos aí, meus irmãos, pelo menos duas relações com os dons ministeriais. Romanos 12, que acabamos de ler, de 6 a 8, que nós encontramos ali os dons motivadores dados pelo Pai. Sem esses dons motivadores dados pelo Pai, a nossa vida não teria sentido. Não teria sentido. Agora, o que me chama a atenção, que o primeiro dom motivador dado pelo Pai é logo profecia. E nos dons ministeriais dados pelo Filho, tem profecia. E nos dons espirituais concedidos pelo Espírito Santo, tem profecia. Quando nós falamos e ouvimos de profecia, a gente só lembra dos dons de inspiração. De 1 Coríntios, são os dons concedidos pelo Espírito Santo. Ele é um profeta. Agora, esse dom motivador dado pelo Pai, de profecia, ele me encanta. É um dom que talvez você nunca tenha ouvido falar especificamente dele. E nós vamos pegar uma terça-feira aqui só para falar dele. Ele é um dom muito especial. Muito especial. E esta relação aí com os dons ministeriais tem aí de Romanos, tem o de Efésios. Portanto, a crença, isto desde os primórdios e na atualidade dos dons espirituais, é um dos baluartes da doutrina pentecostal. Consta bem arraigado mesmo na doutrina pentecostal, e nós somos pentecostais, os dons espirituais. Somos conhecidos por sermos dotados, cheios dos dons espirituais. Uma igreja fervorosa, uma igreja movida, guiada, dirigida pelo Espírito Santo. Então nós somos conhecidos por sermos uma igreja fervorosa, cheia de dons. Dons motivadores dados pelo Pai, são 7, lá de Romanos. Dons ministeriais dados pelo Filho, que são 5, lá de Efésios 4:11. Dons espirituais concedidos pelo Espírito Santo, que são 9, lá de 1 Coríntios 12. E nós vamos um por um. E tem dons aqui que não dá para ministrar só numa terça, de tão bom que é. Eu tenho essa paciência de caminhar com vocês aqui, nestes dons. Vocês estão dispostos a caminhar comigo? Digam amém. Então, meus amados, donum, dádiva, presente, mais espirituale, relativo ao Espírito, sim, que são os recursos extraordinários aí que o Senhor Jesus Cristo
mediante o Espírito, coloca à disposição da igreja. Coloca à disposição da igreja. Agora, visando o quê? Tem que ter um motivo, tem que ter uma causa, tem que ter uma razão. Primeiro, o aperfeiçoamento dos santos. Todos os dons, sejam eles os motivadores dados pelo Pai, sejam eles os ministeriais dados pelo Filho, sejam eles os dons espirituais concedidos pelo Espírito Santo, visa primeiro o aperfeiçoamento dos santos, da igreja, da noiva de Cristo. Ter um dom para não levar ninguém ao aperfeiçoamento, à edificação. O dom, ele não é para si. Você tem ele, dado por Deus, concedido pelo Espírito Santo. Você tem ele, dado pelo ministério, numa consagração, num cargo, num título. Evangelista, pastor, missionário, mas ele não é seu. Nós não podemos bater no peito e dizer, esse dom é meu, não. Esse dom é de Deus, é uma dádiva, é um presente que Ele nos dá para o aperfeiçoamento dos santos. Segundo, para a ampliação do conhecimento do poder e da proclamação do povo de Deus. Pronto. Simples assim. Quando se fala de dons. Terceiro, chamar a atenção dos incrédulos à realidade divina. Nós estamos acostumados com os dons, acostumados com línguas estranhas, acostumados com profecia, acostumados com milagres, acostumados com operações de maravilhas. Nós estamos acostumados com os dons, mas os incrédulos não. Então, quando os incrédulos, os descrentes, os que não temem a Deus, os que não reverenciam a Deus, os que não são devotos a Deus, vê um crente cheio do Espírito Santo, cheio dos dons bíblicos, seja eles os motivadores dados pelo Pai, seja os ministerial dados pelo Filho, ou os espirituais concedidos pelo Espírito Santo, impacta a vida do incrédulo. Dom é para isto. Dom não é para que eu apareça, bata no peito, ganhe dinheiro. Existem muitos por aí, não é um caso de nenhum dos nossos, graças a Deus, que utiliza dos dons, usa os dons, para que haja romaria na sua casa. Fila e mais fila de pessoas, tem até que agendar. Vão lá para buscar uma profecia, uma revelação, e força o profeta a falar. E muitos falam aquilo que Deus não autorizou. Olha o perigo, porque a pessoa quer. Existem muitos que sobrevivem, não do Evangelho, não fazendo a obra do Senhor, mas revelando. Cansei de ver pessoas, 100 pessoas na reunião, o profeta ter que entregar 100 profecias. Meu Deus, isso é um escândalo. Isso é muito triste. Veja, meus amados, que nós teremos aí, ao longo das terças-feiras, informações suficientes para, primeiro, descobrir os seus próprios dons. Nossa, eu era preocupado, querendo dons, e eu não sabia que tinha. Então você vai descobrir que tem. Todos nós temos dons.
principalmente os dons motivadores dados pelo Pai, de Romanos 12, 6 a 8. Tem profecia? Tem. Tem liderança? Tem. Tem generosidade? Tem. Tem ensino? Tem. Tem misericórdia? Tem. E você vai descobrir isso aí a fundo. E você vai se alegrar muito em saber que tem dons. E como é bom utilizar os dons para o crescimento da igreja, do reino, para o aperfeiçoamento dos santos. Sim, para tocar ao coração dos pecadores. Informações suficientes para, primeiro, descobrir seus próprios dons. Segundo, pastores, líderes, classe obreira, ajudar os membros da sua igreja a descobrir os dons deles também. Nós aprendendo, muitos dos que não estão aqui e não vão poder estar, mas os nossos líderes, os nossos pastores, tendo consciência disto, sabendo disto, vai poder ensinar e vai poder ajudar muitos lá da sua igreja a descobrirem os seus dons. Dons que muitas vezes já tem. Dons que já se lança a mão deles e não sabe que tem. Usa sem saber que tem. Usa um poder que não sabe que tem. E vão poder saber agora, quando estiver usando o dom, saber que dom é este, e usar na hora certa, na hora correta, na hora permitida por Deus, na hora autorizada por Deus, para poder abençoar vidas. Agora, o que é bonito é que toda a Trindade, tanto o Pai, quanto o Filho e o Espírito Santo, estão envolvidos e comprometidos com os dons. Sim, todos estes três agrupamentos são citados em 1 Coríntios 12, de 4 a 6. Veja lá, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferenças de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidades de atividades, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então aqui nós podemos ver o Pai, quando a gente vai para Romanos capítulo 12, distribuindo dons, que é o que nós chamamos de dons motivadores dados pelo Pai, que é fantástico. Os dons ministeriais dados pelo Filho, de Efésios 4:11. Há diversidade, diferenças de ministérios. E os dons espirituais concedidos pelo Espírito Santo, de 1 Coríntios. Veja aí o versículo 4. Diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. São os dons de manifestação dadas e operadas pelo Espírito Santo, e que são citados em 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 8 ao versículo 10. São os dons espirituais. Segundo, diferenças de ministério, mas o Senhor é o mesmo. São os dons ministeriais dados por Jesus Cristo, o Filho, citados em Efésios 4:11. Que todos nós conhecemos estes dons ministeriais, olha aí. E Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. E ainda diversidade de atividades, mas é o mesmo Deus. São os dons motivadores dados pelo Pai, citados aí em Romanos capítulo 12,
do versículo 6 ao versículo 8. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, 1, seja ele segundo a medida da fé. Se é ministério, 2, seja em ministrar. Se é ensinar, 3, haja dedicação no ensino. O que exorta, o que aconselha, use esse dom em aconselhar, em exortar. 4, o que reparte. 5, generosidade, boas obras que fazem parte dos salvos, façam com liberalidade. O que preside, lidera, com cuidado. 6, e o que exercita misericórdia, com alegria. 7, meu Deus, esse misericórdia aí, como é lindo, como é bom, porque quem exercita misericórdia, não há juízo sobre o misericordioso, não há condenação, não há julgamento, que você sempre vai ser misericordioso. É lindo demais, irmãos, é imperdível. Veja que, assim sendo, então, podemos ver que toda a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade está envolvida na concessão de dons. Sim, a igreja é um privilégio dado à igreja, dado aos salvos. É um privilégio, é uma concessão dado aos remidos pelo sangue de Jesus, para os regenerados, nascidos de novo, para os justificados, que já têm o alvará de liberdade. Se Cristo nos libertou, verdadeiramente somos livres. Veja só, que é dado à igreja, a fim de que o corpo de Cristo, a igreja, funcione de maneira pretendida. Raciocina, imagina uma igreja sem dons. Não dá para imaginar, não dá. Os dons, eles são fundamentais para o bom funcionamento do corpo, que é a igreja de Cristo. Sem os dons, a igreja se torna uma igreja morta, sem vida, sem sentido, sem graça. A partir dos dons motivadores dados pelo Pai, imagina uma igreja sem os dons ministeriais, sem pastor, sem evangelista, sem ensinador, mestre. Já por 2 vezes eu fiz a proposta, pastor Carvalho, para a convenção, e eu vou fazer uma terceira, não custa nada. Entrei uma vez com pedido por meio da igreja de Porto Velho, outra por meio da igreja de Bauru, agora eu vou entrar com outro pedido por meio da igreja de Gurupi. Pastor Nilonei está aí? Cadê o pastor Nilonei? No meio, todo lugar aqui é meio. Aqui, ó. Já te procurei até. Bom, me ajudou a elaborar uma peça, ainda em Porto Velho, depois novamente em Bauru. Agora vamos trabalhar mais ela para ver se passa. Para quê, pastor? Para a convenção nacional consagrar mestre. Não tem o evangelista? Não tem o pastor? Então mestre, doutor. Porque o mestre, muitos dos mestre, não pastoreiam. Hoje nós temos na igreja, agora catedral, né? Moças solteiras mestres, que dão uma escola bíblica dominical, e eu volto para cá, Senhor, eu não tenho condição de continuar pastoreando essa igreja. Eu não sei nada. Aí vem aqui o professor domingo de manhã agora com aquela lição. Jesus Cristo, o que será de mim agora, Senhor?
São mestres. Eu vou pastorear pela graça, pela misericórdia do Senhor. Mas são mestres. Então que a nossa convenção possa reconhecer e dar uma credencial, como dá ao pastor, dá agora à evangelista mulher, dá agora ao pastor, pastora, dá ao mestre, doutor da palavra. É uma proposta. Veja, meus irmãos, que dons são dons fundamentais. Fundamentais. Esses dons motivadores aí, dados por Deus Pai, parece aí caracterizar o propósito básico da vida. Isso aqui serve para todos agora, hein? Não é específico. Sim, caracteriza aí o propósito básico da vida de cada um de nós. Em outras palavras, é o que motiva o indivíduo. Sem estes dons motivadores dados pelo Pai, a vida ficaria sem motivo, sem sentido. Aí veja, motivar é dar motivo à vida, é estimular a vida. Dado a todos esta tendência embutidas, dadas a cada pessoa pela operação singular do Criador. Então fazem parte aí da dotação inicial de cada pessoa. E algumas, já logo, muito cedo a gente detecta, percebe um dom de liderança. A criança já não consegue ser liderada, lidera. Tem que ser do jeito dela. Outros aprendem assim com uma facilidade imensa, sem ninguém precisar de ensinar. Já vi muitos, mas muitos mesmo, que não precisa de professor. Como é que pode um negócio desse? Não é um presente dado por Deus? Não é um destaque dado a alguém? Não é um presente especial? Veja que a maneira de nós aí apresentarmos uma mistura com características de vários dons. Sim, todos nós podemos ter várias características destes vários dons motivadores dado pelo Pai, mas um deles se destaca, né? Um deles se destaca. O de profecia, você se torna perceptivo. Só para você ver como é que funciona. Pega. Tem que ter muito cuidado, inclusive, com ele. De liderança. Logo você percebe que a pessoa tem essa liderança nata. O misericordioso, aquele que gosta de aconselhar, sempre na igreja tem. Por onde a gente chega, a gente passa pastoreando, logo se destaca alguém que chega na gente e diz: Deus me levantou para exortar pastor. E glória a Deus, aleluia. Então desce o sarrafo. Entendeu? Deus me chamou e me preparou só para exortar pastor. Eu falei: estou aqui, fica à vontade. Teve uma que estava na Itália. Aí mandou uma mensagem, uma carta no Face do meu amor, porque não tinha contato. Diga ao pastor que não toma nenhuma decisão antes de eu chegar, porque eu sou a conselheira e a profeta dos pastores. Autoridade, né? Se não tiver cuidado com esse dom de profecia aí, pode abençoar, mas pode estragar muita coisa. Veja, meus irmãos, que dons motivadores citados aí em Romanos 12, pouquíssimos de nós, mas pouquíssimos de nós, somos caracterizados por apenas um destes dons. Sério, são vários, temos parte de vários. Claro que um se destaca como exortador,
o conselheiro, que toda vez que aproxima, pá! Tem o profeta, que tem uma percepção aguçada. Tem o professor que abriu a boca, está ensinando. Tem o misericordioso que, mais um se destaca mais. Aí você acaba sendo conhecido e taxado com um desses dons. Passa a ser a sua marca, o seu cunho, a sua identidade. Agora você passa a ter uma identidade por causa do dom, por causa dessa habilidade. Isso é lindo demais. Veja que geralmente cada um de nós tem uma combinação de vários deles. No entanto, há geralmente um destes dons que é mais pronunciado. Você acaba sendo mais conhecido por esta habilidade, por este dom motivador dado pelo Pai. Se é de ensinar, se torna um bom professor. Se é de presidir, se torna um grande e bom líder. E assim por diante. Então nós temos um pouquinho de cada um deles, ou muito de cada um deles, mas geralmente um se destaca, que torna-se o seu campo de atuação. Tem mais facilidade, tem mais habilidade, tem mais alegria naquilo que faz, nesse dom motivador dado pelo Pai. Aí você desenvolve inclusive carreira. Sim, nesse dom motivador aqui dado pelo Pai, você pode desenvolver carreira. Você pode ter dinheiro, ganhar dinheiro. O professor, o líder, que se torna um líder administrador, e assim por diante. Deus nos deu ele para isto, para que a nossa vida tivesse motivo, tivesse sentido. E nós vamos aprender muito com eles, um a um. Quantos podem dizer amém? Então, quando nós examinamos aí minuciosamente o texto em si, podemos ver que a lista dos dons de Romanos 12 tem a ver com a maneira pela qual cada um de nós foi criado. E somos criados por Deus, e somos bem diferentes uns dos outros. Sim, somos únicos, mas Deus deu esses dons para que cada um pudesse exercer, ter, funcionar, aproveitar, não só para você nesse sentido aqui dos dons motivadores dados pelo Pai, mas para beneficiar muita gente. Como nós dissemos no início, muita gente mesmo. Então veja que estes dons, eles retratam aí e caracterizam as nossas motivações básicas. Sem essas motivações básicas, pensa um pouco, reflete um pouco naquilo que você é, naquilo que você faz, naquilo que você desempenha, nas suas habilidades. Tira elas, tira essas habilidades, pastor Carvalho, resta o que? Nada. Então elas nos dão motivo, ou seja, a maneira pela qual primeiro percebemos, segundo, compreendemos, terceiro, abordamos a nossa vida e ministério. Então esses dons, eles são justamente essas motivações básicas.
para nos dar esta percepção. E existem aqueles que têm uma percepção bem afinada, bem aguçada. Existem aqueles que compreendem com mais facilidade. Tem aqueles que até atrapalham os professores. Não, já sei, professor. Nem espero o professor terminar. Já entendi, já compreendi. Conheço alunos de faculdade, está gravando, senão eu poderia citar o nome de alguns aqui, que não leva caderno para a faculdade. Conheço a mãe dele está aqui, nunca levou uma folha e nunca levou um lápis para a faculdade. Se tornou garoto propaganda das faculdades. Tudo quanto é concurso que ele fez, ele passou. Falou, não quero, eu quero é outro. Enquanto eu não chegar e abrir a oportunidade para fazer o concurso tal, eu não vou assumir esses aqui não. Se tornou rapaz nos outdoor de Palmas, de todo concurso, e não levava material para a faculdade. Professora faltou? Pode deixar com ele. O professor está com dificuldade? Deixa com ele. Estou convivendo com um aqui hoje, no campo de Gurupê, mais ou menos assim. E aí, qual foi a sua nota? Máxima. Qual que é a sua nota? Máxima. Pelo amor de Deus, hein? Compreende. Bate os olhos assim e está resolvido. Consegue compreender. E essas características básicas, irmãos, são embutidas em nossa personalidade e colocadas em nós pelo Criador. Diga glória a Deus por isto. É um grande presente, mas é uma dádiva muito grande. No entanto, elas são mais do que simples características de personalidade. São dons que o nosso Pai Celestial deu soberanamente a cada um de nós. Ele é o Criador. Ele é o dono. Ele é o doador da vida. Eu existo, você existe por causa dele. Ele resolveu nos dar. Ele resolveu nos presentear com estes dons, para que a nossa vida tivesse sentido. Claro que com uma diferença de uma pessoa para outra. Como eu disse aqui, percebemos, compreendemos e trabalhamos, que é o ministério. Para isso Deus nos dá. E se não fossem esses dons, nós estaríamos perdidos. Essas características dadas para o serviço de Deus. Tudo quanto Deus faz e nos dá, Ele faz isto para que o nome dele seja glorificado. Deus não precisa fazer nada para que o seu nome não seja glorificado. Tudo quanto Ele faz, tudo quanto Ele concede, tudo quanto Ele permite, é para que o nome dele seja glorificado. Na doença também. Eu disse para o vice-presidente, o vice-dirigente da congregação Tetonião, pastora Vilma, o pastor Lindomar está sofrendo, está entubado, a família está sofrendo, e nós estamos sendo abençoados. Ele assustou comigo. Edificados. A igreja foi para oração, 21 dias de oração de madrugada. Olha que bênção que não é para a igreja. Olha o crescimento da igreja, a unidade da igreja, a união da igreja, o despertamento da igreja. Quem não estava orando começou a orar. Quem não estava consagrando começou a consagrar. E o pastor Lindomar está lá em coma, entubado, e nós orando, buscando a Deus e consagrando, e muitos jejuando, e nós sendo abençoados. Tudo o que acontece é para que o nome dele seja louvado, seja glorificado. Olha para ele, por este âmbito, com esta visão. Se tivesse tudo normal, a vida estava tudo normal, mas a congregação está lá numa unidade,
numa campanha, com muita gente orando e todos sendo abençoados. Podemos então tentar, meus irmãos, resistir, olha só o quanto é sério, a estas motivações dadas por Deus dentro de nós, ou podemos cooperar, colocando-as a serviço daquele que nos deu. Eu posso resistir, eu tenho talento, eu tenho habilidade, eu tenho dom, e eu posso dizer não. Não. Dizer um não para Deus, dizer um não para aquilo que Deus te deu, sabe fazer e não faz, comete pecado, é o pecado de omissão. Deus te capacitou, Deus te habilitou, Deus te deu a compreensão, Deus te deu o entendimento, Deus te deu a forma de fazer, de trabalhar, que é o serviço, que é o ministério. E aí a gente vez por outra diz não. Olha o perigo, olha o risco da gente ter um dom dado por Deus para o louvor do seu nome, é um presente que Ele nos deu, para que Ele possa ser glorificado, possa ser louvado, e a gente dizer não. Não para um cargo, não para uma liderança, não. É um risco. Claro que tudo tem exceção, claro que tudo tem exceção. Aí chega limitações, chega enfermidades, chega a idade, e agora você tem que passar para outros. Por isso todos nós recebemos este dom. Também é possível, meus irmãos, para nós desenvolver e fortalecermos estes dons. Eles podem serem aperfeiçoados. No início você tinha dificuldade, agora você tem facilidade. Eu disse primeiro que podemos resistir essas motivações dadas por Deus dentro de nós. Segundo, também é possível para nós desenvolver e fortalecermos estes dons. Se você tem este dom, se descobriu este dom e está surgindo oportunidades dentro deste dom, ei, corra atrás, aperfeiçoa, qualifica, busca cursos, treinamentos, invista naquilo que Deus te deu, e você vai fazer com muito mais propriedade, com muito mais habilidade. Então isso nos ajudará a cumprirmos aí todos os propósitos de Deus para a nossa vida. Então podemos sim, para a nossa vida, aceitar esses propósitos de Deus, e podemos fazer isto rendendo-nos continuamente ao senhorio de Cristo, porque muitos querem um Salvador, mas poucos querem um Senhor, principalmente nessa era do alto pastoreio. Meu Deus, como é difícil você aceitar um Senhor. Quem é que não quer ser salvo? Salvo de uma situação. Quem é que não quer ser salvo de um incidente, de um acidente? Quem é que não quer ser salvo dos seus pecados? Mas quem é que quer ter um Senhor? Submeter ao senhorio de Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Poucos. O Ministério de Louvor vem caminhando para cá. Então podemos fazer isto, meus amados, rendendo-nos continuamente ao Senhor, ao senhorio de Cristo em nossa vida, e submetendo todo o nosso ser ao seu uso. Aí você vai ser sempre grato. Foi Deus que me deu. Eu tenho essa inteligência porque Deus me deu. Eu tenho essa habilidade porque Deus me deu. Eu tenho essa oportunidade porque Deus me deu. Eu tenho esse cargo porque Deus me deu. Eu tenho esse ministério porque Deus me deu. Eu tenho essa função porque Deus me deu. Eu tenho este dom porque Deus me deu. É diferente.
tira Deus, tira a graça, não sobra nada, não sobra nada. Então nós deveríamos caminhar em fé e obediência, caminhar em fé e obediência ao direcionamento do Espírito Santo, permitindo que o nosso Senhor, primeiro, aumente a nossa capacidade. E Ele faz isto. No início talvez é difícil. Quem é que não tem medo do primeiro dia de trabalho? Naquela nova função, naquela nova posição, naquela posição de liderança, de ensino, de conselheiro, treme. Mas aí você vai pedir a Deus que aumente a sua capacidade. Segundo, nos discipline. Deveríamos sim caminhar em fé e obediência ao direcionamento do Espírito Santo, permitindo sim que o nosso Senhor primeiro aumente a nossa capacidade, segundo, nos discipline. A nossa vida só será vida de fato e de direito, com sucesso, se houver disciplina. Não há espaço para a indisciplina. Entenda isto e compreenda isto. Quando você se torna uma pessoa disciplinada em tudo, você agora é procurado, você agora é desejado, você agora é ofertado. Quanto é que você quer? Eu dobro o seu salário, eu aumento o seu salário. Disciplina. Disciplina é tudo na vida de sucesso. Terceiro, nos amadureça. Estou dizendo que deveríamos caminhar em fé e obediência ao direcionamento do Espírito Santo, permitindo que o nosso Senhor, primeiro, aumente a nossa capacidade, segundo, nos discipline, e terceiro, nos amadureça. Conheço, já pastoreei pré-adolescente de 65 anos, bigodudo, mas era um pré-adolescente, morreu pré-adolescente, nem para a adolescência foi. Quanto trabalho, quanta dificuldade pastorear um homem zarrão, bigodudo, com atitudes, comportamentos sem maturidade nenhuma, de um pré-adolescente bem desinformado, bem birrento, querendo tudo para ele, tudo para si, filho único, pré-adolescente de 65 anos, bigodudo, filho único, tinha que ser tudo para ele, Jesus Cristo. Dessa forma, meus irmãos, podemos descobrir tudo que Deus nos criou para sermos hoje, e com a sua ajuda poderemos nos tornar tudo o que Ele pretende que nos tornaremos no futuro. Fique em pé, por favor. 50 minutos de mensagem está bom. Vamos concluir com a igreja em pé. Quantos estão dispostos a voltar aqui na próxima terça-feira? Diga assim: eu. Então não vou estar sozinho não. Aí eu vou falar. Já dei várias pinceladas assim bem por cima sobre o versículo 3 de Romanos. Se nós não entendermos o versículo 3 de Romanos 12, nós nunca vamos desempenhar cabalmente os nossos dons. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um de entre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, com cuidado, com cautela, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Para nós desempenharmos os dons bem desempenhados, nós não podemos sair disto aqui
E é disso aí que nós vamos falar na próxima terça-feira, bem esmiuçado mesmo, para depois disso aí nós entrarmos no primeiro dom de profecia, como dom motivador dado pelo Pai. Então daqui 2 terças-feiras ainda é para mim entrar nos dons, porque nós não podemos passar por cima disso aqui, senão eu vou atropelar o dom do irmão. Eu vou querer fazer o que não é para mim fazer, e é para você fazer, e eu fico atravessando a frente. Se eu não entender isso aqui, eu vou querer sempre ser você, vou querer sempre estar no seu lugar, vou querer sempre ter o seu dom. Ei, mas Deus deu, sim, a cada um, numa medida. Numa medida. Ele pode dar a uma criança uma medida de fé para um dom, e não dar a um adulto. E aí? Respeite. Respeite. Vamos entender bem isso aí, para que a gente possa depois ir para os dons, que aí você vai ficar, opa, agora eu vou ficar dentro daquilo que Deus me deu. Se Ele não me deu e deu o irmão, pronto, não tem que ciúmar. Se Deus colocou o irmão e não colocou você, não tem que ciúmar. Isso aqui, irmãos, é igual galardão. Como é que vai ser o galardão lá no céu? Gente, meu Deus, e agora? O meu vai ser menor, o do irmão vai ser maior e tal. Não, eu tenho aqui um recipiente com 200 ml de água, e eu tenho outro recipiente aqui com 1 litro. Quem tem mais? 200 ou 1 litro? Igual. Os 2 recipientes estão cheios, transbordando, então não vai ter necessidade, não vai sentir falta, você vai estar completo, pleno. No céu não tem ciúme. Nos dons não pode haver ciúme, seja ele inclusive ministerial, lá de Efésios, não pode ter ciúme. Qual é o nosso maior problema? Chega uma pessoa nova na igreja, com 3 anos, evangelista, e a gente tem um aqui com 40, que não consegue ser evangelista. Aí ele desvia. Irmão chegou aqui com 3 anos, já consagrou. Eu estou aqui há 40 anos, nunca me viro. Entenda isto. O ministério foi para ele com 3 anos de crente, não foi para você com 40 anos de crente. Fica como diácono mesmo, até Jesus voltar. É a medida de fé que Deus te deu. Não queira ser o que você não foi chamado para ser. Não queira fazer o que você não foi chamado para fazer. Fica dentro da medida da fé. Aí você vai operar poderosamente os seus dons. Coloca a mão no seu coração. Fale com Deus. Você e Deus. Fale alguma coisa para Deus nesta noite. Diga para Ele obrigado. Diga para Ele como eu aprendi. Diga para Ele vou aprender mais. Diga para Ele obrigado por essas revelações. Obrigado por esta palavra, por este escudo de ensino. Obrigado por eu ter vindo. Se eu não tivesse vindo, não teria descoberto estas bênçãos. Fala com Ele, fala. Fala em voz alta. Pode falar. Saia da timidez. Derabasomere canta labaixoreha. Deixomenerasui. Sanvarabachuriha. Deixiricandavasu. Toma, sica lavassoria. Dai chominian. Sim, Senhor, vai aperfeiçoando, vai capacitando cada vez mais, vai enchendo cada vez mais. Nós precisamos dos dons. Nos ensina a usar os dons motivadores dados pelo Senhor, esse presente dado a cada um de nós. Possamos trabalhar, Senhor, e enquadrar e estar dentro destes dons, e sermos disciplinados dentro destes dons,
sermos capacitados dentro destes dons, sermos habilitados cada vez mais dentro destes dons, deste presente, dessa dádiva que o Senhor dá a cada um de nós. Podemos aproveitar melhor estes dons, podemos fazer com mais excelência aquilo que está colocado em nossas mãos, por causa destes dons que o Senhor deu a cada um de nós, e nós temos eles, alguns deles com menos proporção, e outros com maior proporção, mas nós temos, para a edificação da igreja, para a capacitação da igreja, para o benefício da igreja. Usa cada um dos teus filhos, usa cada um, Senhor, dos obreiros, da liderança, vai usando lá no seu campo de atuação, lá na sua congregação, lá no seu bairro, lá no seu trabalho, aonde ele estiver, que ele pode perceber: opa, eu estou utilizando do dom, eu estou utilizando do dom que Deus me deu, eu vou aproveitar este dom aqui agora, no meu trabalho, eu vou aproveitar este dom aqui agora, na igreja, nesta função, neste cargo, nesta posição, eu vou aproveitar, porque foi Deus que me deu, é um presente, é uma dádiva, e eu vou honrar, e eu vou aproveitar, e eu vou exercer. Ai, shomerebasi. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Bendiz a minha alma ao Senhor, 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 bendiz a minha alma ao Senhor. E não te esqueças de nenhum de seus benefícios.